vamos então falar agora com a doutora Denise Aertes, que toda quarta-feira vem ao nosso programa para falar aqui do divã da Bororó, né? Que é nosso colaborador direto aqui. O divã nosso de cada dia. O divã nosso de que cada é o que quarta. cada um. Não, o divã nosso de cada dia é o que cada um tem que fazer consigo, né? Essa conversinha, essa reflexão. Olha, espelho ajuda, mas até sem espelho talvez seja melhor, porque senão a gente vai pro espelho e começa a se olhar, e aí começa a se distrair e começa a prestar atenção no que não interessa, né? Exatamente. Porque aí a gente olha uma ruguinha aqui, uma pelanca ali, um sinal, acho que o olho é torto, que a boca é torta, e aí a gente acaba desviando a atenção pro supérfluo. Pro supérfluo. E esse corpício nosso vai embora com os anos, né, João? Claro, é verdade. Mas cada dia ele vai embora. O Denise, falamos da semana passada a respeito dos problemas que o ciúme está causando. Ontem eu estava olhando o programa do Datena, que na Band mais 2 casos, todos os dias tem caso, mas em São Paulo, de marido ou de companheiro que por ciúmes matou a mulher, a mãe, a sogra, o sogro e mais um irmão. Esse adoecimento emocional realmente está me preocupando muito. E como vocês lá no Espaço Terapêutico Bororó lidam com isso sempre, ou seja, vocês não são pronto-socorro, mas são a medicina emocional preventiva, né? Então, o que dizer para as pessoas a respeito dessa... É possível identificar essa tendência logo nos primeiros tempos de relacionamento? Não saberia te dizer, e talvez não seja possível logo nos primeiros tempos. A gente tem falado aqui, João, e é bom lembrar para quem nos ouve, que a paixão é uma má conselheira. A gente tem até aquela expressão popular que diz que a pessoa ficou cega de paixão. Enquanto nós estamos apaixonados, nós não enxergamos o outro como o outro de fato é. Ou, na verdade, a gente até poderia dizer que, será que em algum momento das nossas vidas nós enxergamos o outro como o outro de fato é? Não, né? Porque nós vamos mudando sem parar. Mas o que é crucial para a nossa saúde é que a gente enxergue esse outro o mais próximo do que esse outro se apresenta. E quando a gente está apaixonado, a nossa visão fica distorcida. E o que a gente vê é que numa sociedade como a nossa, o comportamento mais violento ainda é um comportamento masculino. É claro que as mulheres também tem comportamentos violentos, a gente tem notícias de crimes que foram cometidos por mulheres, inclusive contra seus próprios filhos, mas isso é bem menos frequente. Uma coisa que é preventiva e que promove a saúde de todos nós é a gente se dar conta que, enquanto apaixonados, a gente está com a percepção alterada, e alterada para melhor. A gente se ilude sobre quem é esse outro. Nós estamos embebidos em hormônios nossos, próprios, produzidos pelo nosso próprio organismo, que interferem com a percepção desse outro. Então a gente enxerga este outro como a gente desejaria que ele fosse. E é por isso que muitos relacionamentos, quando cessa a paixão, que tem tempo para durar, porque esse encharcamento de neurotransmissores vai diminuindo e o corpo nosso vai se acostumando, e aí a paixão termina. Bom, muitas vezes a paixão termina o relacionamento, e outras vezes ela continua. Quando ela continua, a pessoa começa a perceber no outro características que não lhe agradam. Isso são sinais. Isso, são sinais. E aí nós começamos, cada um de nós, os que têm mais saúde, fazem isso com mais competência, que é investigarem consigo próprios se aquelas características que o outro não tem são essenciais para que a gente se sinta feliz e saudável.
na presença desse outro. Então, uma pessoa saudável, ela tem uma avaliação mais precisa do que é bom para ela. Então, ela vai olhando para o companheiro, olhando para a companheira e vai se dando conta que o que ela está percebendo como não bom é uma característica que compõe a vida daquela pessoa e que aquela pessoa tem tantas outras coisas boas, assim como todos nós. Temos características que agradam e outras que desagradam, e a pessoa vai tentando compor consigo, se é possível, viver com este outro. Do comportamento violento. Então assim, estamos falando até agora de uma composição para a saúde. Sim. Ok. A pessoa saudável vai olhando para esse outro e vai começando a perceber que esse outro tem características que lhe desagradam. E aí vai botando mais atenção nessas características e vai se dando conta que lhe desagradam muito. Muito. Vai percebendo que esse outro tem uma fala que, em determinados momentos, é uma fala muito agressiva. Então, diz coisas indevidas, maltrata verbalmente o companheiro ou a companheira, e a pessoa, a outra, ela fica triste com esse comportamento. Muito bem. Se ela é uma pessoa saudável, ela deve colocar de molho e em observação o seu relacionamento para ver se é possível compor com essa pessoa que agride verbalmente. Porque o maltrato não precisa ser físico. A violência, o que é mais frequente não é a violência física, não são essas mortes que são produzidas por ciúmes e por atos violentos. O que é mais frequente na nossa sociedade é que um adulto vá matando o outro adulto, porque esse outro adulto se submete, ele se mantém numa relação adoecida, onde ele se sente maltratado. É outro tipo de violência que pode, dependendo da mata reação do mesmo jeito. Dependendo da reação do maltratado, exacerbar a violência física. Podemos chegar até a violência física, mas é importante que quem nos ouça saiba que isso é morte igual. Sim. Porque o adoecimento nos leva à morte. Então, muitas mulheres não se separam dos maridos porque acham que não vão conseguir viabilizar a sua independência financeira, ou ficam pensando o que serão desses filhos criados sem um pai. Mas é importantíssimo a gente se dar conta que é melhor para uma criança e para um jovem se manter longe de um adulto que tenha uma conduta violenta ou perversa ou desrespeitosa do que a figura de um pai, porque esse pai é o pior exemplo que a gente vai estar oferecendo para essa criança, para esse jovem que cresce. Tanto o pai como uma mãe, assim. As nossas células de defesa, o nosso exército imunológico, ele está aí todos os dias destruindo vírus, destruindo bactérias. Quando nós adoecemos emocionalmente, quando a vida perde o brilho para nós, quando a gente não se sente feliz, esse sistema imunológico enfraquece. E aí nós adoecemos fisicamente e gravemente. Então, a gente percebe essa ligação muito íntima da nossa saúde emocional com a nossa saúde física. Então, nós começamos a falar na violência. A violência se expressa, na imensa maioria das vezes, inicialmente numa fala violenta. Depois ela começa a se expressar em outros tipos de atitude violenta, como uma porta batida com força, as coisas sendo atiradas contra a outra pessoa. Depois evolui para um braço que é agarrado com mais violência, ou um empurrão, ou um encontrão. Tudo isso é sinal de que a pessoa que está percebendo um comportamento assim no seu companheiro, que vai prestando atenção. E isso não são só os homens que fazem isso. Muitas mulheres fazem isso. Muitas pessoas não sabem que são violentas. Então, se esse adulto tem contato com essa essência violenta, ele poderá se proteger de um comportamento violento, que é quando percebe que está entrando numa situação de descontrole, ele se afasta fisicamente das outras pessoas.
Mas, se o adulto que percebeu o comportamento violento no outro ofereceu para esse outro a sua percepção, e se a reação deste outro foi uma reação violenta, mais outra luz se acende. Isso significa que essa pessoa não só tem um comportamento violento, tem uma essência violenta, como ela não quer contato com essa sua essência e não vai tomar providências para não realizar em ato a sua violência. Essa é uma pessoa de muito risco, porque essa é aquela pessoa que numa festa bebe demais, o companheiro ou a companheira apontam o uso excessivo de álcool ou surge qualquer uma outra situação, essa pessoa se irrita, pega o carro e sai dirigindo alcoolizado em alta velocidade. Então, se existe algo importante para a gente dizer para quem nos ouve é o seguinte: acreditem no que você está percebendo. A intuição é um oferecimento da nossa inconsciência sobre algo que a nossa consciência ainda não tomou contato. Acredite no que você sente. Tome providências em relação a isso. E, se for o caso, se afaste de quem lhe traz risco. João, vamos lembrar só uma coisinha para o nosso ouvinte. Confie em si. Preste atenção nas suas intuições. Aquele sujeitinho, aquela sujeitinha que você está achando que é violento, que trata você de um jeito que não lhe parece devido, que você se sente desconfortável na presença dessa pessoa, bote as suas barbinhas de molho, mesmo quem não tem barba. Bote esse relacionamento em observação, em quarentena e tome providências. O fim de um relacionamento agressivo e desrespeitoso pode ser a morte. E o pior, pode não ser a sua morte, pode ser a morte das outras pessoas que você ama.